Valendo. Boa noite a todos, eu sou o Dr. Nelson Dabos e estamos aqui iniciando nossa série de podcasts. Antes que eu me esqueça, vamos para a parte chata, mas deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, vai ser um prazer de debater aí nos comentários. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, uma grande amiga minha, colega de vários plantões, vários trabalhos, que é a doutora Maria Goretti. A doutora Goretti, ela é cardiologista, ela é intensivista, ela é especialista em medicina do estilo de vida e ela também é especialista em medicina culinária. Então, basicamente, ela consegue ver um paciente de cabo a rabo. E o nosso objetivo aqui hoje é ter uma conversa bem descontraída sobre pilares básicos de uma boa saúde. Como que a gente pode prevenir uma boa saúde de chegar a problemas homéricos lá na frente. E para começar isso, eu vou fazer uma pequena provocação. Aposto que todo mundo aí já assistiu o filme dos Vingadores e lembra da manopla do Thanos. Ele tinha as joias do infinito e, com o estalar dos dedos, ele dizimou metade da população mundial. E na saúde, na medicina, a gente tem as nossas joias do infinito, digamos, que é a diabetes, é a pressão alta, é a dislipidemia, é a obesidade, é o sedentarismo. E quando a gente junta essas joias e alguém estala os dedos, numa analogia, em 50, 60 anos também a gente vai ter metade da população mundial morrendo por conta de complicações dessas doenças. Então, queria fazer essa indagação primeiro e ouvir uma opinião de uma especialista. Boa noite, obrigada pelo convite, Nelson, prazer estar aqui. Eu adoro falar sobre esse tema. Eu acho extremamente interessante a provocação e ela tem o seu fundamento. A gente sabe hoje que 80% dos desfechos ruins, ou seja, dos pacientes que vão ter infarto, acidente vascular cerebral e as doenças que mais matam, elas vão ter na sua origem esses fatores de risco. Então, um hipertenso mal controlado, um diabético que não teve um controle adequado, um paciente com dislipidemia sem diagnóstico, e o sedentarismo, que é o novo tabagismo, além de atos nocivos à saúde. Então, quando a gente pensa nesse cenário, automaticamente eu consigo visualizar essa dizimação. Enquanto a gente estiver aqui conversando, a cada 2 segundos uma pessoa no planeta vai morrer de infarto. E isso, com certeza, com fatores que seriam preveníveis, a gente está falando, né? Então, situações preveníveis. E aí, já pegando o gancho também, poder falar que não só... e aí, entrando no que você me pediu, né? Falar sobre como viver bem, mais do que fatores de risco e mais do que essas joias do infinito, o motivo pelo qual essas joias foram disparadas é porque os hábitos de vida dessas pessoas eram ruins. Então, na verdade, a grande base aí da saúde, né, de uma boa saúde no futuro, preservar a saúde dos seres humanos, trazer uma boa expectativa e qualidade de vida, está diretamente ligada, então, a como eu vivo. Então, como eu vivo, dentro do que eu entendo, chama medicina do estilo de vida. Né? Que não é uma especialidade no Brasil, é uma especialidade americana, que tem várias pessoas aqui no Brasil que são simpatizantes dela. A gente tem uma certificação séria feita por 2 sociedades, a brasileira e a americana, em conjunto nos certificam aqui no Brasil. E ela vai ter como objetivo, então, falar de forma respaldada cientificamente e muito assertiva sobre como cada um desses hábitos de vida podem impactar na vida das pessoas, né? Então, eu acho que foi muito, muito interessante a analogia, porque ela é certeira, né? E esse é o nosso principal discurso quando a gente fala em medicina do estilo de vida. Então, assim, com alguns fatores de risco preveníveis, né? E reversíveis em muitas vezes, eu consigo, então, evitar as doenças que mais matam no mundo, que são as doenças cardiovasculares. Assim, pensando... Eu vou fazer bastantes analogias, mas... Pensando no custo que é fazer o tratamento de um AVC, do começo ao fim, e o custo que seria fazer uma academia a vida inteira, ter uma dieta mais regrada, é homérica o disparo entre eles. E a gente tem muito discurso sobre gastar muito na saúde, sobre medicina de ponta, que eu acho que é totalmente viável. Quanto mais a medicina evolui, melhor para o paciente. Só que para o paciente chegar lá em cima, não vou chutar um número, mas a grande maioria não precisava ter tido um infarto, tido um AVC. Com certeza.
Eu acho que a gente conseguiria estar tanto, mas tanto lá embaixo, tendo uma boa saúde básica, uma boa qualidade de vida, que é uma coisa que a gente não vê falar no Brasil. Acompanho bastante literatura americana, canadense, australiana, finlandesa, alemã, e a gente vê eles falando sobre o cuidado do básico. E aqui a gente não fala isso, me dá um faniquito. Na escola a gente aprende sobre polinômio de quinto grau, mas a gente não aprende um básico de primeiros socorros, ou o que é um CDB para uma boa vida financeira. São indagações aí que me dão faniquito. Mas você tem razão. Então, por exemplo, a gente forma a faculdade de medicina, então assim, a gente tem aulas estupendas sobre embolia pulmonar, a gente fala muito sobre o infarto, mas a gente fala bem pouco sobre atividade física. Uhum. A gente fala muito, por exemplo, sobre como atender um paciente edema agudo de pulmão, mas ninguém tem a menor ideia de como orientar uma alimentação saudável. Os currículos de medicina no Brasil não abordam de forma adequada a nutrição. Então, o estudante de medicina ele sai da formação acadêmica dele sem ter essa segurança para poder fazer uma orientação alimentar e prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, que é a principal causa de morte. Então, se a gente for parar para pensar, o básico bem feito não está sendo feito. E isso é barato, como você disse. Então, por que não gastar, por exemplo, na rede básica, com orientação nutricional para todos os pacientes de doenças crônicas, ter uma orientação sobre atividade física, sobre falar um pouco sobre o sono? Por que não ter uma consulta mais para a pessoa e um tempo, e não aquela consulta reduzida pedindo exames? Porque o exame corrobora uma hipótese clínica. E a hipótese clínica ela só existe mediante a avaliação do doente. Quando eu falo sobre o doente, quando ele fala sobre a vida dele, eu consigo de forma assertiva dizer aquilo que é importante ou não. Eu consigo discutir com ele, que é o principal interessado nisso, o que seria uma prioridade. Então, de repente, uma consulta tem 15 minutos, 20 minutos tabelado dentro de uma prefeitura e a gente tem um tempo muito curto de conversa, mas a gente pede exames. E isso não é só pelo tempo curto dessa conversa na rede básica, isso pode acontecer em qualquer consultório, em qualquer localização. A gente tem uma medicina evoluindo de uma forma muito bonita em termos de precisão de diagnóstico, mas essa precisão de diagnóstico ela tem que obedecer uma regra simples que é o just in time, just in case. Então não são todos os casos e não são em todos os tempos. Então eu tenho que ter o paciente que chegou na rede, que tem 16 anos, que come todo dia um processado, que não sabe como é uma verdura, que não sabe fazer o que é uma proteína, um carboidrato, ele não sabe fazer a utilização de um prato que seja saudável. E olha que ironia, né? O Brasil conta com um dos caras mais citados no planeta, que é o professor Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, e o nosso guia alimentar é o melhor guia alimentar do planeta. Mas a gente não consegue oferecer isso para os nossos pacientes. A gente não consegue formar um aluno de medicina empoderado o suficiente para poder, durante uma consulta, mesmo que em poucos minutos, falar sobre uma alimentação saudável. Então, é muito comum, de repente, a gente falar assim, o paciente chega na sua consulta e fala, você já deve ter ouvido isso, eu não tenho dinheiro para comprar carne. Tá tudo bem. Porque eu tenho que estar empoderado de uma informação que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, eu não preciso comer carne todos os dias, pelo contrário, eu tenho que comer só 25 gramas por dia, o que significa que em uma semana é um bife. E esse cara pode estar usufruindo de proteínas vegetais que a gente não tem o hábito de divulgar, que a gente não tem o hábito de ensinar, e para ele isso vai ser de fundamental importância. E isso corrobora as novas diretrizes e os novos alinhamentos em relação à dieta, mostrando que isso realmente é benéfico e que isso traz longevidade e uma vida longa. Então, eu acredito que o básico bem feito é o simples, né? Então vamos comer direito, vamos comer comida de verdade, vamos rasgar menos embalagens e vamos descascar mais alimentos. E que sonho seria se eu nem precisasse descascar esses alimentos, porque até a casca do alimento, quando ele não é inundado de agrotóxico, ele é extremamente nutritivo, é rico em fibras, é rico em microelementos. Então, todas essas informações deveriam estar na mão do profissional de saúde para que ele pudesse dar esse respaldo para o indivíduo, para essa sociedade, para que a gente construísse, então, uma saúde muito mais simples, muito mais barata, sem impactar tanto. Então, a doença cardiovascular dos 40 anos, ela começou ali com os 16, quando ele não comia direito. Né? Começou com o sedentarismo dele aos 18 anos, quando ele decidiu jogar videogame o dia inteiro e ficar sentado comendo McDonald's.
Ops, falei McDonald's. Não deveria, mas processados. Então, dentro dessa cadeia, e substituindo o horário noturno dele de descanso, de um sono repousante, onde a gente começa a melhorar a nossa cognição, por um sono conturbado, cheio de informação, cheio de tela, né? Então, os jovens hoje, eles não leem mais. Eles leem tudo na tela. Então, a leitura é na tela, o jogo é na tela, as relações humanas estão mais fragilizadas. Então, como é que a gente consegue evoluir biologicamente, porque essa é a nossa parte biológica, com o básico que seria, por que não conversar com um amigo que está do meu lado? Não, eu converso na rede social. E como eu sempre digo, a rede é só social, mas ela não estabelece conexão. Você está visível, você está acessível, mas você não conversa com a pessoa, você não olha nos olhos dela, você não sabe se aquela conversa gera medo, gera ansiedade, se aquela conversa gera conforto ou gera uma sensação de confiança. E isso é importante para o ser humano. Estabelecimento de conexões é fundamental. Hoje a solidão mata mais do que um tabaco. Eu vou fazer 2 ganchos aqui, 2 áreas que eu adoro. Primeiro, eu vou falar um pouco de genética. Assim, existe a predisposição genética para as doenças. AVC, infarto, um cara jovem pode ter uma ponte no miocárdio, pode ser fatal para ele aos 30, aos 40 anos. Genético, ele pode ter um AVC, um aneurisma de nascença, isso pode estourar a qualquer momento. Esse paciente, sim, ele tem um destino, digamos, fadado, que pode ser prevenível, pode ser identificado pela medicina, e aí sim, uma boa medicina, uma medicina de ponta, entra e faz a diferença. É o caso, né? É o caso que precisa. Exato, uma neurocirurgia. Agora, um paciente que, igual você falou, não come bem, não dorme bem, não se exercita, não tem relações. Esse é um paciente que está escolhendo, entre aspas, um futuro mais, vamos dizer, mais obscuro. Então, eu acho que assim, uma questão de escolha, a gente nem sabe o que está fazendo, mas que a gente vai pagar a conta lá na frente. E falando num outro sentido, também me preocupa o tipo de sociedade que a gente vai formar depois da geração Z. Não sei o que vai vir depois. Eu sempre gostei muito de Bauman, apaixonado na sociologia dele. Ele fala que as relações hoje são líquidas, elas escorrem pela mão. E igual você falou, a gente não tem um contato olho a olho. É mais fácil eu pegar o meu celular aqui agora e te mandar uma mensagem de oi do que eu falar oi pra você, cara a cara. E a gente sabe que o desenvolvimento neuropsicomotor, isso vai desde a infância até um vozinho com Alzheimer que tem um desenvolvimento, um estímulo diário, faz toda a diferença na saúde dele. E a gente está perdendo isso. Então, eu não sei a resposta para essa indagação que eu estou fazendo, mas me assusta o que vai vir por aí. Eu fico pensativa na questão de que conversar é uma habilidade, né? Então, assim, a gente está aqui conversando. Ok, a gente poderia conversar sobre várias coisas, né? Inclusive sobre culinária, porque não sei se vocês sabem, mas o Nelson Davis também gosta de cozinhar. E embora a medicina culinária... Eu faço culinária... um pouquinho de steak tartar. Embora a medicina culinária no Brasil ela também não seja uma especialidade, ela, na verdade, ela é reconhecida nos Estados Unidos... esse conhecimento conjunto de habilidades culinárias, conhecimento nutricional e de habilidades culinárias, de nutrição e conhecimento médico acerca das doenças, essa tríade, esse tripé, ele é de fundamental importância para que a gente consiga ter bases sólidas de uma boa orientação. Então, toda vez que uma pessoa chega perto da gente, a gente conseguiria fazer isso. Podem conversar com o Dr. Nelson Dabos, marcar para fazer um jantar com ele. Ele tem essas 3 coisas muito claras, porque a gente já sabe que ele sabe fazer tartar. Né? E dentro dessa coisa máxima de... A cozinha também é um lugar de conexão. Então, muitas vezes eu estou brincando aqui que o Nelson vai chamar você para cozinhar, mas ele provavelmente vai te chamar para jantar. E é quando a gente está junto, conversando, que a gente constrói pontes. Então, não é só um pilar, né? Então, eu vou na academia e converso com quem está treinando ao meu lado, né? Eu me alimento e converso com quem está comendo comigo. Eu trabalho e converso com as pessoas. Eu atendo pacientes e conheço a vida deles. Eu me interesso verdadeiramente por aquilo, né? Mas para que essas pessoas saibam sobre isso, é importante que a gente divulgue essa informação. É importante que o jovem que tem hoje 15, 16 anos saiba que a doença dos 40 começou agora. Da mesma forma que a gente se preocupa com dinheiro, todo mundo se preocupa, né? Nossa, vou fazer uma previdência privada, vou ter um emprego X, vou ter um emprego Y, vou investir em ser um estatutário, porque eu quero me aposentar. Então, a minha poupança é de liquidez certa.
quando eu falo de emprego. Mas, na verdade, a sua saúde é uma poupança de liquidez certa. Por mais que eu tenha ali, por exemplo, uma genética que me coloque numa situação, a gente sabe que a epigenética, que é justamente aquilo que a gente faz e como a gente vive, impacta muito mais no nosso destino hoje, né? A gente não está falando de trauma, não estamos falando de acidente, nada agudo, mas a gente está falando sobre a construção da nossa saúde. Então, voltando ali, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente falar com as pessoas, com os nossos amigos, nossa família, com os nossos pacientes, melhor o ladrilho que vai ser colocado para um caminhar rumo a um desfecho feliz. Se eu não consigo deixar essas coisas, essas regras claras, esses caminhos explícitos, eu acabo não sendo o transformador. E o médico, ele é antes de tudo um educador. O médico, na sua formação, e a gente sabe isso, né? E quando a gente está passando, a receita é fácil, a caneta trabalha super rápido, mas essa conversa com o doente é uma conversa demorada. Nessa conversa, o médico é um educador. Essa informação que a gente ganha durante a nossa formação, ela é combustível e ferramenta para que eu possa fazer melhor. Então, o nosso sentido de vida é esse, né? Eu sempre brinco assim, apesar de ser da saúde, eu sempre acho que a educação vem antes da saúde. Porque quando eu educo melhor, quando eu ensino melhor, quando eu dou ferramentas para as pessoas, eu consigo transformar o destino delas, né? Então, eu penso que esse basicão bem feito se pensar, educação e saúde são os 2 maiores orçamentos da União. E, para mim, são as 2 maiores falhas da União. De garantir uma educação bem feita e garantir uma saúde bem feita. Tem toda uma crítica que não cabe agora de fazer ao sistema público. O sistema privado existe para pegar essa fatia de mercado que o sistema público nunca conseguiu abranger. Mas você educando bem uma pessoa, e educação e saúde andam juntos, educando bem essa pessoa em saúde, você está prevenindo ela de ter complicações lá na frente. Ou se tiver complicações, ela saber identificar isso o mais rápido possível. Eu no pronto-socorro, o que eu pego de pé diabético, e começou com uma feridazinha, e um paciente diabético deveria saber que uma feridazinha nele não é uma feridazinha qualquer, e quando você vai ver a coisa já está podre, é um cara leigo que não sabe. E ele vai perder o pé porque foi leigo. Porque não conseguiu identificar que aquilo lá ia se transformar numa catástrofe. Igual um paciente que tem uma angina, um Hertz score baixo, mas vai várias vezes no médico. O eletro está normal, você não tem fator de risco, vai para casa e procura o médico. Ele nunca procura o médico. O médico falou que tá bom, vou para casa. Quando vai ver, chegou lá de SAMU infartado mesmo. Já foi um aviso. E ele não se prontificou a identificar esse aviso. Isso aí para várias patologias. E assim, a gente pode passar a noite discorrendo sobre TVP, AVC, embolia, até o próprio trauma. Quando a gente fala de trauma, quanta coisa que é evitável no trauma para você não chegar nele. Estou falando de você dirigir na velocidade correta, de você não ficar no celular enquanto dirige, você ter uns pneus bem calibrados, você ter um veículo vistoriado regularmente, você usar uma gasolina boa, que a gente sabe que a gasolina no Brasil é péssima. Quantas coisas que não são evitáveis de fazer antes que aquele carro bata, capote, alguém morra, o SAMU chegue lá, socorra, perca uma perna, perca uma vida. É uma bola de neve, na verdade, né? E aí, quando você fala sobre isso, o que vai ser das próximas gerações? A gente estava falando sobre essa habilidade de conversar, de se conectar. E isso também é muito importante, porque é o fator humano. E o fator humano é decisivo, tanto para a saúde quanto para a educação. A valorização de um professor, a valorização de um profissional de saúde é de salutar importância para a gente ter um bom desfecho, né? Então, eu vejo que isso é difícil e talvez seja a pedra angular aí de uma solução futura, para quem gosta de mexer com essa parte, né? Eu vejo que também uma outra coisa que agrava essa nossa consciência um pouco deturpada de saúde vem da nossa não valorização da saúde pública durante o nosso ensino. A gente fica extremamente deslumbrado por atender um edema agudo de pulmão. A gente fica feliz de atender um infarto. A gente fica super feliz de atender um politrauma. Mas quando começa a aula de saúde pública, falando de políticas públicas
todo mundo fica assim, nossa, mas isso é chato, nossa, mas isso não é legal. Mas a saúde pública, do ponto de vista prático, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Então, o próprio desenho do SUS, quando a gente começa a olhar os sistemas públicos de saúde pelo mundo, é um dos desenhos mais bonitos, né? E um daqueles que é um desenho que acolhe a maior parte da população. A gente tem todas as críticas ao sistema, o fato dele ser muito grande, de ele não conseguir dar conta de tudo que chega para ele. Mas se a gente fosse olhar com calma tudo que é feito na medida do possível, a gente vai ver que tem vários momentos de sucesso nessa política toda. Então, eu acredito que a saúde pública, a gente não dá devida importância quando ela aparece. Mas é exatamente isso. Então, quando eu falo de coisas básicas, eu falo de saúde pública. Eu falo daquele R$1 que eu investi no saneamento, que vai repercutir, por exemplo, em alguns milhões, tratando doenças no seu desfecho final. Então, se eu investir ali em educação, por exemplo, $1.000, pagando bem um professor, pagando bem um profissional de saúde, investindo em saúde, investindo em informação, eu evito que esse menino de 15, 16 anos vire o doente de 40, 50 anos. O infarto começou aos 20, ele não começou aos 50. Exato. O AVC dos 70 começou aos 30 e 40, quando eu não evitei nem controlei meus fatores de risco. Eu não tenho câncer depois, com 50, 60 anos, se eu não começar a fumar aos 18. Então, quando a gente entende que a doença começou quando a gente era jovem, e se a gente contasse isso para a população de uma forma geral, será que a gente não conseguiria ter um resultado melhor? E aí, do ponto de vista de políticas públicas, né? Então, o investimento na saúde básica, o investimento na medicina preventiva, ela é a porta de entrada para um futuro melhor. É óbvio que ninguém vai mudar as políticas e ninguém vai mudar o desfecho de saúde em 10 anos, mas em 40, 50 anos, de forma sistemática, investindo-se em saúde e educação, a gente muda a realidade de um país. O Sistema Único de Saúde, você vê que a população não tem o devido reconhecimento dele. Ontem eu saí para jantar com um amigo meu, ele morou 10 anos na Alemanha. Ele ficou deslumbrado que uma vez ele precisou utilizar o sistema público de lá. E ele indagou para um colega: nossa, mas você tem tudo isso de graça? E o colega falou: não, de graça não, eu pago o meu imposto. O alemão, ele tem noção que ele está pagando por aquilo. O brasileiro não tem noção que a gente está pagando para ter esse sistema. Tem suas falhas, mas a gente está falando de um sistema que abrange 75% da população, enquanto o sistema privado abrange só 25%. E desproporcionalmente, 75% da verba de um sistema de saúde está no sistema privado, enquanto 25% da verba de um sistema de saúde está no sistema público. Tem essa desproporção também. E assim, já passei por algumas situações que são chatas. Já teve paciente que virou para mim e falou: eu que pago o teu salário. Paga mesmo, mas você entende que você está pagando tudo aquilo e também não está recebendo como deveria? Você deveria estar brigando por mais, você devia estar argumentando, talvez votando melhor, porque senão nada muda. Você está pagando meu salário, e daí? Eu tô lá para atender, tô te atendendo, não tô te fazendo mal. Você vê uma população que não enxerga o todo, tanto o sistema de saúde quanto o sistema educacional. Mas talvez por isso mesmo, porque a gente tem um sistema educacional onde a gente não conhece enxergar, a gente não nos ensina e não é comum que a gente explique para as crianças: olha, este é o nosso sistema, vocês pagam impostos que têm atribuições básicas, que visam então sustentar mudanças no plano educacional, no plano da saúde. A gente não tem isso. E como não tem isso claro, uma população que não tenha a educação de uma forma muito clara e assertiva, é uma população que não consegue saber quais são seus direitos e a quem se deve cobrar os seus deveres enquanto instituição estadual, né, estatutária, né, do Estado. Então, estatal, no caso. Então, eu entendo que a importância da saúde é isso, é que a gente consiga levar para o cidadão esse conhecimento básico. E aí ele sabendo brigar por isso. E a nossa função enquanto profissional de saúde, um conhecimento cada vez mais pautado em evidências científicas, pautado em humanização, resgatar essa humanização que a gente está perdendo, né? Quando você fala assim, o que vão ser essas gerações futuras? Eu também me preocupo. Lembra, a habilidade de conversar, a habilidade de acolher, a habilidade de educar está nas conexões humanas.
Quanto mais eu me conecto de forma virtual e distante, como será que essas pessoas conversarão? Como será quando duas pessoas se encontrarem daqui 100 anos numa mesa, ao redor de uma mesa? Como será que elas começarão uma conversa? Se eu todos os dias me relaciono por uma tela, como será na primeira vez que ela encontrar um outro ser humano? Então eu me preocupo. Então a raça humana tem esse desfecho. A gente está desenvolvendo inteligência artificial. Então eu estou enjoado, eu não sei abordar aquela pessoa, eu não sei conversar na mesa, eu pego a minha inteligência artificial e converso com ela. Eu penso assim, eu sou entusiasta dentro da inteligência artificial, gosto muito de estudar tecnologia. E eu vejo que assim, até talvez 1700, 1800, você escrevia livros à mão. E alguém inventou a máquina de escrever. A máquina de escrever assustou muita gente que antes escrevia à mão. E com o tempo ela tomou espaço dela, virou unanimidade. Daí chegou os anos 50, anos 60, alguém inventou o computador. E assustou novamente muita gente que só usava a máquina de escrever. E com o tempo ele tomou o lugar dele. E eu vejo agora a inteligência artificial surgindo e assustando todo mundo que hoje utiliza um computador, hoje utiliza um smartphone, porque é uma coisa nova. A gente não sabe ainda o potencial dela. Fazendo até uma piadinha, a gente não sabe se vai virar um exterminador do futuro no futuro. O potencial dela é gigantesco. Agora, o saber usar ela, a gente está aprendendo ainda. A gente nem sabe como ela funciona direito. Então, o potencial que ela vai causar, a revolução que ela vai causar, o que ela pode fazer na saúde, na medicina, assim, é uma coisa homérica. E a gente precisa também saber agregar isso nos nossos currículos, nas nossas vidas, porque senão é uma fonte desperdiçada. Igual a gente tem a tecnologia hoje. Eu estudei numa escola uma das poucas escolas do Brasil que tinha o sistema Apple integralizado. Eu cresci 3 anos do colegial utilizando MacBook, usando internet, utilizando ferramentas tecnológicas para aprender matérias básicas. Foi uma coisa que eu sei que muito pouca gente tem. E aprendi muito com isso. Mas você vê Brasil afora, quanta gente que não sabe a correlação de um computador com um bom estudo além da Wikipédia. Quanta gente sabe procurar um artigo, quanta gente sabe utilizar ferramentas de edição de vídeo, de filmagem, quanta gente sabe utilizar uma IA. Que a IA hoje você pega e pergunta para ela. Se você souber como uma IA funciona, você sabe que você não pode só IA, me diga como está o tempo hoje. Você tem que contextualizar ela. IA, preciso que você seja como um meteorologista. Eu estou indo de São Paulo a Guarujá. Eu preciso que você me dê a previsão do tempo durante todo o caminho. A resposta que ela vai dar vai ser totalmente diferente e muito mais precisa. Só que as pessoas não sabem isso. Então você imagina como é que a gente vai falar de saúde num país tão heterogêneo, né? Então assim, a gente está falando não só do nosso país, mas do mundo de forma geral. Mas o Brasil, por conta dessa disparidade que a gente tem econômica tão evidente, a gente tem diferentes pessoas com diferentes níveis socioeconômicos, em diferentes sistemas de saúde, utilizando serviços de saúde completamente diferentes, né? E divergentes às vezes. Então, o que a gente pode fazer para essas pessoas, para que a gente consiga manter elas saudáveis da melhor forma e tentar construir aí uma epigenética, que é o que a gente já sabe que vai funcionar para quase 80% das coisas, a ter desfechos melhores, né? Então, se ela assim, Gorete, o que você acha? Eu acho que a solução é a medicina preventiva. Eu acho que a solução está não só no controle do fator de risco, mas bem antes do fator de risco. Eu não vejo a ideia de controlar só o hipertenso, mas de diagnosticar o hipertenso e controlar o que veio antes. Então, eu acho que a gente tem que incentivar as famílias a praticarem mais atividade física, a utilizarem menos os seus carros, fazerem caminhadas com mais frequência. Façam isso com seus filhos, façam isso entre o casal ou com o seu pai ou com a sua mãe. Isso fortalece os laços, isso melhora as conexões, melhora a sensação de bem-estar.
Conectar-se ao outro permite com que você se expresse da forma mais genuína. E permitir se expressar de forma genuína faz com que você encontre seu propósito de forma muito mais clara. Então isso faz com que o indivíduo encontre motivos o tempo todo. A gente não segue adiante na vida baseado só naquilo que na motivação do dia. Existe uma constância para isso, existe um movimento maior por uma força que é o propósito. Isso só é possível quando a gente tem conexões, quando a gente se sente apoiado, quando a gente tem as coisas de uma forma muito mais clara. E o ser humano precisa disso. Só assim, Gorete, mas e daí? Como é que você imagina que seria esses pontos básicos? Eu falei de pontos básicos como a gente começou a nossa conversa. Nada como a gente poder fazer uma boa caminhada, manter nosso sistema funcionando, ter uma boa dieta de alimentos naturais e cultiváveis. Existem tantas formas naturais de cultivar os nossos legumes e verduras. Explicar para as pessoas que comer carne não é sinônimo de saúde. Mas eu também não estou fazendo uma apologia ao vegetarianismo ou ao veganismo. Estou dizendo apenas que existem tantas proteínas vegetais que a gente não explora, que são tão boas e tão cheias de microelementos. Estou dizendo também que é importante dormir. Que ao contrário do que a gente imagina de que tempo é dinheiro, dormir é saúde. A gente não é que nem a Margaret Thatcher que achava e acreditava que dormir era uma perda de tempo. Dormir é fundamental para a nossa saúde dos nossos neurônios. Dizer às pessoas o quão nocivo é o uso do álcool e do tabaco. E quantas pessoas já morreram por conta do uso do álcool e do tabaco. Falar com as pessoas, por exemplo, um pouco mais sobre como gerir esse estresse. Se um tigre aparecer debaixo dessa mesa e for morder a minha perna, eu vou estar diante de um grande estresse. Existe alguma forma de manusear isso para que isso não seja tão lesivo contra a minha pessoa? Então, ensinar as pessoas a gerir o estresse é dizer exatamente o seguinte: a arma pode estar na sua mão, mas puxar o gatilho pode não ser a sua única opção. Você pode não puxar. E para não puxar, você tem que ter autocontrole. Mas isso a gente tem que ensinar a gerenciar o estresse. Então, dentro dessas bases todas que a gente conversou, atividade física, alimentação, sono, conexões humanas, não uso de tóxicos, a gente vai percebendo que se desenha, então, pilares onde a gente pode atuar de forma realmente marcante para que a nossa epigenética, para que o nosso meio transforme esse indivíduo numa pessoa mais saudável, para que ela viva muito. E para que essas doenças que você falou, tá certo? Para que essas joias não sejam disparadas para a população. E, consequentemente, a gente não dizime a nossa humanidade. Os humanos podem ser dizimados pelas suas próprias mãos. Tem uma música que diz que o homem constrói e também destruía, né? Isso é um rock, né? É verdade. Tudo que a gente fizer, a inteligência artificial, ela pode construir muito para nós, ela pode ajudar muito a gente, mas ela também pode destruir algumas coisas. Então, trazer o desenvolvimento tecnológico também é bom, desde que ele seja benéfico. E aí, dentro daquela nossa começo de conversa, como é que a gente pode ser simples, né? Como é que a gente pode fazer o simples, o básico todos os dias? É desse jeito. É pensando em hábitos de saúde, é pensando em como a gente pode fazer essa população viver e educando ela. Lembrar que educação e saúde andam de mãos dadas, que o profissional de saúde é, antes de tudo, um educador. E nesse processo de educação, mostrar que os ladrilhos podem ser colocados de uma forma benéfica, para ter um bom desfecho. Eu vejo tudo isso com bons olhos, sou esperançoso, vejo dias melhores vindo. Mas igual você falou, não vai ser em 10 anos que a gente vai mudar isso, vai ser em 30, 40. Mas alguém tem que plantar a semente para a árvore nascer. Alguém tem que começar. Exato. Se não for a gente, quem vai ser? Senão você vai esperar, sempre esperar o próximo e nunca vai mudar. Igual o que eu falo, eu sempre puxo muito para Bauman, o meu autor favorito. A gente tem um nível de relação hoje que me assusta. É difícil você estabelecer uma conexão. Eu morei em São Paulo, cidade grande, cidade que as pessoas não se conversam quase. E eu ficava muito pensando nisso quando eu andava no metrô lotado com um silêncio absurdo. Ninguém conversava, todo mundo com seu fone de ouvido. Não tinha uma interação. E interação eu acho que é tudo na vida. Como a gente vai interagir com o nosso próprio paciente. Como que vai ser oi, tudo bem? Como você tá? Como eu posso te ajudar hoje? Ou o que você tem? Vira duas conversas diferentes para o mesmo paciente. Isso muda a relação médico-paciente. Muda como a gente vai ajudar a prevenir ele
ou como a gente só vai tratar ele, só vai enxugar o gelo. Eu penso assim, né? Eu tenho 25 anos de medicina, mas vou fazer 50 anos de idade. Se a gente for parar para pensar, a forma como eu vejo o mundo é um pouco diferente da sua geração, né? E vai ser muito diferente da atual geração. Eu acredito no ser humano. Eu acredito no desenvolvimento humano. Eu sou extremamente entusiasta da ideia de que cada um de nós está aqui por um propósito. E para que esse propósito se mostre e ele seja alcançado, a gente tem que passar por um processo de desenvolvimento. Mas nada disso vai acontecer se a gente não puder se relacionar com outro ser humano. Então, a partir do momento que a gentileza morre, que as pessoas não são mais verdadeiras, é muito difícil que essas relações tornem-se sólidas para deixar de ser uma vida líquida. A gente ruma para a vida líquida, né? E eu venho de uma geração onde as coisas eram um pouco mais sólidas. Eu entendo o movimento geracional, eu entendo as mudanças, e eu acompanho e entendo. Mas eu me preocupo muito com a questão de como seremos no futuro se biologicamente a gente não acompanha as mesmas mudanças que a tecnologia impõe. Será que é o exterminador do futuro? Esse é um dos medos que a gente tem da IA. Né? Não sei. Se você fosse fazer uma consideração final sobre tudo isso que a gente falou, que mensagem você deixaria? Se eu tivesse que deixar uma mensagem para todo mundo aqui, eu diria: vivam melhor. Viver melhor não quer dizer viver com mais dinheiro. Viver melhor não quer dizer viver o luxo. Viver melhor não quer dizer poder, não quer dizer buscar coisas de forma sem nenhum significado. Ter significado é importante, porque existe uma natureza humana ainda. Então, para a saúde de todos nós, é fundamental que a gente a gente fique debruçado sobre essa questão, orientando sempre que a gente se mantenha um pouco mais ativo, tenha uma vida com atividade física regrada. As pessoas que mais vivem no mundo, os nossos centenários que vivem nas zonas azuis, eles são, uma delas é Sardenha, outra é Loma Linda. O que essas pessoas têm em comum em Okinawa? Elas andam bastante. Elas comem coisas naturais, elas comem o que vem da terra. Elas não tiram alimentos das suas embalagens, elas descascam seus alimentos. Elas são felizes batendo pão, maçando pão juntas e forneando no final de semana. Elas são extremamente gratas pelo que elas têm. A espiritualidade é um fato marcante encontrado entre elas. Elas se reconhecem culturalmente. Então, nada melhor do que uma mesa linda. Mangia que te va bene. Então, eles comem todos juntos de forma alegre e calorosa. Evitem hábitos ruins como a bebida e o tabaco e outras drogas ilícitas. Entendam que as coisas são ruins, mas a forma como eu reajo a cada uma dessas coisas mudou drasticamente o meu destino. Então, o gerenciamento do estresse também é um dos pilares que a gente trabalha nessas comunidades. E eles lidam muito bem com isso. Existe uma identidade, né? Existe um povo, uma identidade, uma forma de expressão ali que fortalecem os vínculos e tornam essas pessoas mais fortes. Enfim, que elas durmam, tenham noites boas. O mundo está muito acelerado, mas essa carcaça biológica precisa desse tempo. Então, o básico bem feito, comer bem, exercitar-se, dormir, relacionar-se, evitar exposições desnecessárias do nosso corpo a tóxicos e gerenciar essa volúpia, essa ira é de fundamental importância. É isso que vai levar um cara a expressar a melhor epigenética possível para que ele tenha uma vida longeva, como eu disse, sobre bons ladrilhos. E mais do que ter tempo de vida, ter uma vida com qualidade. Porque lembrar que o homem de AVC aos 70, ele começou a adoecer aos 30. Que o câncer que aparece aos 50 começou com o tabaco aos 18. E que o infarto que apareceu aos 60 teve origem aos 25. E é assim que as coisas são. Acho que seria essa a minha consideração final. Excelente, excelente. Gorete, obrigado por aceitar o convite hoje. É um prazer. Você é um querido. Eu pensei logo em você para inaugurar essa sessão de podcasts que a gente vai começar a fazer agora. A ideia é sempre essa, ser uma coisa descontraída, falar sobre temas que são pertinentes, que precisam ser falados, mas algumas vezes ninguém fala. Educação é tudo. Exato. Está de parabéns, Nelson. E a gente tá... Agora não estamos na internet, estamos na eternidade. Ninguém vai tirar a gente de lá.
E é legal ver a proposta de educar, né? A Uhum. educação vem nesse carro-chefe aí de mudar as coisas. Exato. Muitíssimo obrigado. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigado. E a mão gelada. Espero que todos tenham gostado desse nosso primeiro episódio. Vai ser literalmente o primeiro de muitos. Já tem pelo menos uns 60 convidados aí que eu já articulei para as próximas semanas, meses, anos, sei lá. E espero que cada um tenha gostado. Novamente, é uma mensagem chata, mas a gente sempre tem que falar ela. Se inscreve no canal, deixa comentário. Todo comentário vai ser lido, vai ser respondido. Se qualquer dúvida, pode falar também comigo, que eu tiro diretamente com a Gorete. A gente tem um acesso muito fácil. E segue também nas outras redes. O Instagram também é uma rede que eu tô produzindo muita coisa legal, então @NelsonDabos, pode me seguir lá, a gente vai ter conteúdo diário. E até breve, pessoal.